Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Olá, tudo bem? Minhas irmãs e meus irmãos, por que Deus se autodenominou Eu Sou? Este é o tema da liturgia da palavra desse dia 20 de março, o terceiro domingo da Quaresma. A liturgia começa com o livro do Êxodo, quando no monte de Deus, o Horebe, o Senhor, numa chama de fogo, chamou a Moisés, dizendo para ele tirar as sandálias dos pés, porque aquele lugar era uma terra santa. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse que viu a aflição do seu povo que estava no Egito e ouviu o seu clamor, que desceu para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus que diria isto aos filhos de Israel, mas se eles perguntassem quem o enviou, o que deveria dizer? Então Jesus disse a Moisés: Eu sou aquilo que sou. E assim responderás aos filhos de Israel: Eu sou, enviou-me a vós. Ou seja, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo lembra de toda a peregrinação do povo de Israel no deserto e de toda a proteção que recebeu de Deus. Todos estiveram debaixo da nuvem, passaram pelo mar, foram batizados em Moisés, comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Pede para que não murmuremos como aqueles que murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. E concluiu alertando para quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. E no Evangelho, Lucas narra quando vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado. Jesus lhes perguntou se eles achavam que aqueles galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus. Jesus disse que não. E se eles não se convertessem, iriam morrer do mesmo modo. Depois, Jesus contou outras situações semelhantes, mostrando que quem são castigados não são muito diferentes dos que são salvos. Assim que contou a parábola de uma vinha que há 3 anos não dava frutos e que, ao prometê-la cortá-la, o vinhateiro prometeu cavar em volta dela e colocar adubo para ver se naquele ano daria fruto, e se não desse, então o dono da terra a cortaria. Meus irmãos, qual é a minha conclusão sobre a liturgia da palavra desse domingo? Que devemos reconhecer o poder de Deus sobre a nossa vida. Deus nos prometeu, desde que criou o homem, a nossa salvação. Ele já nos deu infinitas provas de seu poder, do seu amor por nós e também de sua misericórdia. Mas Ele nos cobra que andemos em seu caminho, mesmo nos dando o livre-arbítrio. Observem na carta aos Coríntios que Paulo lembrou que Deus livrou o povo de Israel da escravidão dos egípcios, deu toda a proteção até eles chegarem à terra prometida. Mas, durante aquele percurso, aqueles que murmuraram morreram no deserto. Jesus promete a mesma coisa. Se nós, que conhecemos a sua palavra, que reconhecemos ser Ele, o Filho do homem que veio para nos salvar, que nos dá em corpo e sangue, que nos alimenta com a sua luz do Divino Espírito Santo, e mesmo assim não damos os frutos esperados ao não cumprirmos o seu Evangelho, como poderemos almejar a vida eterna prometida? Que aproveitemos, portanto, esta Quaresma para orarmos e pedir a Deus que nos ilumine nesta difícil, mas glorificante caminhada rumo ao Senhor nosso Deus. Amém?